Olá, meus caros, estamos ao vivo para dar sequência no vídeo prometido, referente a pastores que saíram da IPDA. Lembrando que isso é a título de história, não tem nada contra essas pessoas, não estou aqui para ninguém mais delas. Tem pessoas que têm que voltar à escola para entender, para interpretar vídeos. Recebi vários comentários, inclusive eu tinha postado aquele primeiro vídeo no canal errado, era nesse, por isso que eu postei aqui nesse canal. Então eu vou falar de 10 pastores que saíram após o falecimento missionário. O primeiro vídeo foi antes, a gente também não entendeu isso. Ah, faltou fulano de tal. Poxa, olha o título. Segundo ponto, aliás, já terceiro, né? Também vou trazer alguns que eu não mencionei lá. Aliás, se a gente for para colocar no papel, dá mais de 100 pessoas que saíram e criaram seus próprios ministérios, pastores. Missionário, outra coisa também que eu queria deixar muito claro, era o missionário que dizia que eles eram divisores, não sou eu quem digo. Lá no vídeo aparece dizendo, os divisores, eu faço assim, ó, entre aspas, faço esse sinal assim, porque era o missionário que dizia, não é eu necessariamente, e não é eu também que concordo em alguns deles. Tá? Então vamos lá, eu acabei encontrando um artigo que tem, aí se você procurar no próprio Google, que fala de alguns que já saíram. Alguns não tanto famosos, tá? Outros famosos. Me lembrei de alguns que saíram até antes da partida do missionário. Aliás, eu vou começar por aí. Eu vou falar alguns que eu não mencionei da partida, aliás, que antes da partida do missionário, e depois eu começo, então, os 10 após a partida, os mais conhecidos. Claro que tem muito mais. Se a gente for colocar uma pesquisa local, de uma região, de um estado, de um município, só para vocês terem uma ideia, na região onde eu vivo, no mínimo 2 ou 3 igrejas foram feitas de membros ou obreiros da IPDA, que saíram da congregação pequena até da IPDA e abriram a sua. E por aí vai. Então, soma-se a isso a 5.000 e tantos municípios que nós temos no Brasil. Se em cada congregação que existe no município tiver, no mínimo, uma divisão, entre aspas, uma saída, um êxito para a formação de outra denominação, quantos que não dão? Então, tem como mencionar tudo mesmo. Mas são os mais conhecidos, inclusive, que tiveram lá, lado missionário, participaram de diretoria, viajaram o mundo. Esses, por exemplo, que abriram a igreja aqui da minha região, eles nem eram conhecidos só na região mesmo, não eram conhecidos a nível nacional e internacional. E esses que eu estou falando aqui são, ok? Para deixar isso bem claro, vamos lá, sem delongas. Como eu disse, vou falar de alguns daqueles que eu não mencionei no vídeo anterior. Está aí? Já temos o primeiro, que foi mais ou menos na época, isso inclusive foi um inscrito que comentou, me citou, não me recordava, que formou a Igreja Evangélica Pentecostal Chama Viva, o Aparecido Alexandre, foi em abril de 1991, bem no ano que o Ademar Lacerda, então, divide, tá? Esse foi em São Paulo, e o Ademar Lacerda foi em Curitiba, né? Eu vou deixar passando o vídeo aí, e eu vou comentando, tá? Que eu separei. Agora eu tirei aqui o vídeo, vamos voltar. Voltou, tá aí. Tá aí. Vocês estão vendo esse que eu falei, Aparecido Alexandre. É para aparecer um próximo, ver se vai aparecer. Olha, está aparecendo. Não sei em que data, mas creio que foi antes do missionário partir. Igreja Pentecostal de Jesus é o caminho, a verdade e a vida, do tal missionário Nivaldo Vaz dos Santos. Nivaldo do Vaz dos Santos. É outro. Não sei se também era muito conhecido, mas consta nesse site. Se está aí,
deve ter sido conhecido mesmo, assim como o Alexandre, que mencionamos há pouco. Outro que foi mencionado, inclusive, nos comentários lá no outro canal. Eu até me lembrava dele, claro, José Pedro, que abriu a Igreja Tabernáculo do Avivamento. Foi antes do missionário, já é o terceiro. Temos também a Igreja Pentecostal dos Milagres, pelo pastor Adão José dos Santos, o ex-homem da metralhadora. Inclusive, participou aí, deixa eu só dar uma pausada aqui, senão a gente vai muito além. Participou do programa do Ratinho, contando... Do Ratinho, não, perdão, do... Aquele que faz programas domingos no SBT, muito polêmico, falando da sua história, tá? O Cabrini, agora veio o nome. Não sei se esse foi depois do falecimento do missionário ou foi no meio, tá? Eu estou colocando como no meio, então já é o quarto. Esse que está aparecendo aí na tela, não sei se foi depois do missionário ou também foi no meio ou antes do missionário partir, tal do pastor Edson Santos, do Tempo de Jesus Cristo. Eu acabei pesquisando, inclusive aqui, ó, eu tenho várias dessa expressão jovem. Aqui nós temos um que saiu da IPDA, que era muito conhecido a nível internacional, que foi um dos pioneiros a abrir a obra na Bélgica, tá? Que tinha ligação até com a família em Portugal, que também era responsável pela Igreja de Portugal, a família do pastor Hermínio, que era o pastor Walter Freitas. O Walter Freitas, ele saiu da IPDA bem naquela época que José Marques saiu, que o Ronildo saiu, que principalmente os famosos que eu falei no outro vídeo lá saíram, em 2006, tá? 2006 ou 2007. Ele era o pai da Franciele Freitas, também da Cíntia e da Renata, que aqui fala, aqui, ó, tá na revista, tá? Tem gente que, inclusive, fica dizendo, o irmão fica falando fofoca. Meu cara, então quer dizer que a expressão jovem é uma revista de fofoca? Está aqui contando toda a vida deles aqui, a obra deles missionária lá na Bélgica. Mas é gente ignorante, né? Então a Franciele era aquela que fez um hino para Débora do Elicura, o hino intitulado Até o Fim. Vocês devem lembrar, tá? Então, o pai dela saiu da IPD, Walter Freitas, que tinha também uma linha de parentesco, que eu fui saber, Aparecido Correia, que me contou, com o Hermínio, que aqui também fala, e da Ana, a esposa do Nardo. A Ana Bernardo, lamentavelmente, faleceu de câncer em 2008, se eu não me equivoco, com 40 e poucos anos. E o pastor Hermínio, se eu não me equivoco, ele está em Portugal. Se não está presidindo a IPDA de Portugal, mas está em Portugal. Ele que era pai da Raquel, Miriam, de uma dupla conhecida que até cantava, está aqui o Samuel e Daniel, que não é o Samuel e Daniel da Assembleia, mas é o outro Samuel e Daniel. Está tudo aqui na revista, aqui, tá? Se vocês estão vendo aqui, deixa eu só tirar aqui, talvez vocês vejam melhor. Aqui, ó. Então, o irmão perdeu, a irmã que me contou isso na época foi Aparecido Correia, do Hermínio aqui, ó, o Hermínio e a sua esposa, a esposa lá. Tinha uma linha de parentesco aqui, conta toda a história, a entrevista, né, mas bem longa. Ó, a Franciele aqui, ó, essa aqui que cedeu vindo para Débora Miranda. E essas outras lá são as suas irmãs, lá é o pastor Walter. Esse saiu do primeiro período. Um outro que saiu, que seria o quarto, ou quinto, ou sexto, no caso, famoso, era o pastor Jorge Kamizaki. O Jorge Kamizaki já até tinha uma certa idade, foi o pioneiro que abriu a igreja, acho que no Japão. Eu me recordo que ele até orava no programa Voz de Libertação, naquele momento de oração, foi membro da diretoria, estava no lado missionário. Eu creio que ele saiu, porque eu andei procurando algumas informações. Também tem uma outra expressão jovem que fala, se não dele, eu tenho uma foto dele, da família dele, da filha, dos filhos e tal. Parece que ele não está mais na IPDA, inclusive procurar no Facebook da IPDA do Japão, tá? Então, no mínimo aí, já foi 6, 7. Eu não falei dos 10
famosos, conhecidos a nível nacional e internacional, tá? Vamos agora ver se a gente começa com os 10 pastores que saíram, os conhecidos, né, que saíram, melhor dizendo, da IPDA após o falecimento do missionário e que abriram, obviamente, as suas obras. Vamos lá. Esse aí, o Edson Santos, não sei se foi antes ou depois. Tivemos a Igreja Pentecostal Jesus Cristo é a Rocha, do tal de Valdir Júnior, ex-traficante de Limeira. Não dá para entender, não consigo ter a datação, né? Assim como também da Igreja Pentecostal Vida e Restauração do Alex Oliveira, não consigo dizer se ambas igrejas foram feitas antes do missionário partir ou depois. Igreja Pentecostal, aqui já começa do Júlio César. A gente sabe que a igreja do Júlio César foi, obviamente, deixa eu só voltar ali, porque teve uma igreja que passou ali que nós não meditamos. Vamos ver se eu volto aqui. Vamos lá. Espera aqui. Vamos voltar. Que é um vídeo que eu fiz. Vamos ver se ele volta a editar. Vou pausar aqui. Vou retornar. Vou retornar aqui. Bom, a Vida e Restauração do Alex Oliveira. E nós temos... Vou ver aqui. Acho que era aqui que eu tinha parado, né? Tá. Não sei precisar se esse do Alex Oliveira ou do outro era o antes do missionário, então não posso dizer. Essa começa daí do Gilvan Gonzaga da Silva. A primeira das 10 depois do missionário ter partido, uma das primeiras, né? É do Júlio César aí, a Santidade e Arrependimento. Depois, possivelmente depois também, do falecimento do missionário, o pastor André Caetano passou aí. A do Jorge Silva dá a entender que também foi depois. Primeira Igreja Pentecostal Jesus Cristo é o caminho. Eu estava em dúvida daquele vídeo anterior. Vocês lembram que eu falei? A Igreja da Família Oruê, da Raquel Oruê, cantora da IPDA, pelo Jair Mendes, Igreja Cristo é por nós. Igreja Pentecostal Luz da Glória de Deus, Tiago. Igreja Templo Evangélico, Templo de Deus, vivendo o agir de Deus. Tá aí o pastor também, né? A Igreja Deus Nossa Torre Forte, do Melquisedeque dos Reis. A do Davi Miranda Filho é a segunda, né? Que a gente pode confiar de fato na santificação no Senhor. Tem gente que diz lá no outro vídeo, o mano falou, foi depois do missionário, né? A Igreja Pentecostal de Deus ali, vamos voltar. Pentecostal Filho de Deus, pastor Eduardo Santos. Fizeram em memória do Joel Lino Miranda, Igreja Pentecostal Glória a Glória, Deus. Igreja Pentecostal Deus e Amor, pastor Darcy Messias. Essa é outra, depois do missionário, Igreja Pentecostal Deus e Amor, renovada, Reginaldo Galdense. Catedral da Bênção, fundador missionário Ezequiel Pires. Eu não me recordo desse. Estou confiando no site, né? Igreja Pentecostal Deus dos Milagres, pastor Ednei Rodrigues Carvalho. Igreja Pentecostal Deus dos Milagres. O pastor Luiz Guerreiro, Igreja Pentecostal Internacional. Aí já dá mais ideia, mas só que a gente tem que ver se tem base ou não. Marcelo Meira Júnior, Igreja Pentecostal Eterna Consolação. Não tem como precisar, né? Se foi depois. Júnior Clemente, Igreja Pentecostal do Evangelismo. Essa talvez seja. Pentecostal, o Relógio de Deus, pastor Márcio Veloso. Está passando mais de 10, mas nós temos aí no mínimo 4, 5. A do Tiago é depois do falecimento missionário, a Igreja Ministério Deus é Bom, do Tiago Souza, já é a 5ª, né? A igreja, olha só, a Igreja Tempo de Renovação, pastor Everaldo Pereira, sua esposa, e a sua irmã Edivânia. Vocês lembram que o Everaldo saiu da IPDA, a Edivânia, porque a igreja não acertou com eles, talvez na questão dos direitos autorais. Eles
até fizeram um vídeo falando, a Edivânia, e agora estão nesse ministério. Não sabemos se é deles mesmo, porque já até parece que é meio antigo, mas eles congregam. Então, trata-se de cantores conhecidos da EPDA, não necessariamente pastor, mas o Everaldo. Eu falei certa feita com o Everaldo em MSN. Naquela época, eu falava muito com esse pessoal, um povo mais conhecido da EPDA, e ele estava fazendo faculdade na época para melhorar a sua vida financeira. Já estava até com uma certa queixa da IPDA, mas ele não falava assim, era muito espiritual nesse sentido. E ele era obreiro, né? Então, além de cantar, ele também era obreiro. Possivelmente ele foi para essa igreja como obreiro. Ok? Em síntese é isso. Claro que tem outros. Para a gente falar aqui, eu falei que 10 pastores da IPDA que saíram, deu muito mais. No mínimo 5, 6 aqui são confirmados, que foram depois do falecimento do missionário. Trouxe outros que eu me lembrei que saíram quando o missionário estava vivo, tá? Quiser me trazer, se vocês quiserem me trazer mais informações, que lembrarem, refrescar minha memória dos pastores, veja bem, não é os pastores antes do missionário partir, é os pastores depois do missionário partir que abriram as suas igrejas, que saíram, tá? Quiser também lembrar alguns que talvez eu esqueci no meio tempo do missionário que saíram e abriram seu ministério, que abriram o ministério também, tá? Ok, vamos ver aqui, amigão, o que pensa sobre o PDA, que sempre foi uma igreja de gente boa e simples, muita oração, pouco abrir, mas esse lance de família na culpa da igreja, como se fosse donos ou erros, está aí. Décima. Colocaram fardo pesado de membro e eles mesmos não cumpriram. Sim, né? E por conta disso é que houve esse êxito todo, eu não creio que seja divisão. O irmão Everaldo era uma benção, a irmã Edivânia também, né? Que casou recentemente, não tão recentemente assim, mas já casou um pouco já com uma certa idade, e tinha uns hinos muito espirituais, desde sempre na IPDA. Inclusive, quando eu falei com o Everaldo, eles tinham perdido, acho que era o pai dele, em 2009, 2010, tá? Então, você para analisar, ele não souber dar valor às joias raras que ele tinha na igreja, os cantores, para a família não souber dar valor. Há pregadores que laboraram muito para fazer a obra e etc. Culminou nessas divisões, entre aspas, nessas saídas todas aí. Muito lamentável, né? Falta de prudência e sabedoria. Eu tive um sonho, eu contei num vídeo anterior sobre o Sinésio. Deixar o Sinésio morrer, quer dizer, o Sinésio é a sabedoria. Ok, meus caros, não vou me alongar mais nesse vídeo, era isso que eu tinha para fazer. Eu estava preparando um vídeo para mostrar, mas é muito cansativo, você tem que procurar informações. Eu sou uma pessoa que gosta de falar tudo certinho, tudo comprovado, não gosto de inventar, tudo em ordem. Como eu não tenho como precisar essas datas, então eu já fiz essa live assim mesmo, tá? Como eu disse no início, esse vídeo é para até mesmo fazer com que os irmãos que não sabem mais onde está aqueles irmãos, aqueles pregadores do passado, os cantores, saber ter essa notícia é uma história da EPDA, comprova o que ocorreu em outras igrejas que, quando o líder morre, acaba ocorrendo o êxodo, saída de membros e obreiros, pastores, divisões, entre aspas, e também acaba ocorrendo a frustração. E outra coisa que é patente, até muitos sociólogos falam sobre isso, que é abrir igreja em qualquer lugar, né? Em cada botequim tem mais ou menos assim, cada esquina. Quem sabe também é empregado de uma instituição, às vezes tem um salário cortado, não tem mais o que fazer, só sabe fazer aquilo, então ele vai abrir uma instituição para viver o restante da vida dele. Também é lógica de pensamento. Ok? Abraço. Se eu descobrir alguns que eu me esqueci, né, se deixar nos comentários, posso fazer. Eu posso fazer, inclusive, de PDA. Aí tem uma lista grande. Né? O Rolando Amaral, tem a própria que estamos aí, que está no Ministério do Marido, e por aí em diante. Sim, já falei no início aí.
pastor Alexandre. E não é o Alexandre Rosa, da Visão Missionária, né?